bom dia! Eu sou o pastor Alberto Júnior e estamos começando mais um momento de meditação e reflexão na Palavra de Deus. Que bom ter você aqui conosco todos os dias, acompanhando, buscando a Deus em primeiro lugar. Hoje é 12 de maio, terça-feira, e a nossa meditação ela tem como título As riquezas não são necessárias. Olha só que título interessante, hein? E o nosso texto está em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O texto bíblico ele fala do contentamento que nós precisamos ter ao buscar a Deus, ao ter Deus no coração, né? Porque muitas vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas, estamos preocupados com tantas coisas, quando na verdade o básico é o necessário, é o importante para cada um de nós. E se nós temos o que comer, o que nos vestir, nós deveríamos estar felizes, satisfeitos. E hoje o ser humano ele busca cada vez mais, né, riquezas, ele busca cada vez mais poder. E quanto mais o ser humano busca, mais ele quer. E ele vai perdendo a saúde, vai perdendo muitas vezes o tempo, vai perdendo os momentos importantes por causa da riqueza, por causa das coisas deste mundo. E nós devemos nos alegrar, devemos entender que se temos o básico aqui neste mundo, às vezes o menos ele se torna mais. E a meditação então inicia da seguinte forma: Muitos estão determinados a ser ricos. Esse é seu propósito e, em sua determinação, as coisas eternas são marginalizadas. Foram cegadas por Satanás e acreditam que seu desejo pelo ganho é visando a bons propósitos. Eles deformam a própria consciência, enganam a si mesmos e estão constantemente cobiçando as riquezas. Desviam-se da fé e atraem sobre si muitos males. Então veja, hoje a realidade de muitas pessoas é correr atrás das riquezas, né? E você pode se perguntar assim, mas qual o problema de ser rico? Não há nenhum problema ser rico, não há nenhum problema ter recursos financeiros. O problema é como conseguimos esses recursos, porque às vezes sacrificamos a nossa saúde, sacrificamos o nosso tempo, a nossa família, sacrificamos as coisas de Deus em busca da riqueza. E a meditação diz assim, olha, sacrificam os nobres e elevados princípios, trocando sua fé pelas riquezas. Se não se desapontarem com seus objetivos, ficarão frustrados com a felicidade que as supostas riquezas trariam. O apóstolo Paulo mostrou o único e legítimo uso das riquezas e diz a Timóteo para exortar os ricos a que eles façam o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, referindo-se ao fim do tempo. Então veja, o conselho do apóstolo Paulo é que a riqueza ela deve ser utilizada para beneficiar as pessoas, para ajudar aqueles que têm necessidade, aqueles que precisam. E muitas vezes as pessoas elas buscam a riqueza, mas não é para ajudar o próximo, não é para ajudar no crescimento do reino de Deus, mas sim para satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Então, quanto mais riquezas nós temos, quanto mais recursos Deus nos concede, nós precisamos entender que o propósito, que o objetivo deve ser em colaborar com a pregação do Evangelho, deve ser em ajudar as pessoas nas suas necessidades, nas suas dificuldades. O nosso coração, ele não deve ser um coração egoísta, um coração onde nós concentramos tudo em nós mesmos. E aqui está um grande desafio para nós, não é verdade? Tirar o foco do eu, tirar o egoísmo do nosso coração. Às vezes, nós queremos correr atrás de tudo, para ter tudo, quando na verdade a maior riqueza que nós podemos ter é buscando ajudar as pessoas, é fazendo o bem, é nos colocando inteiramente nas mãos de Deus e usando os recursos que Ele nos dá para amenizar
o sofrimento de muitas pessoas. E aí então a meditação continua com o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esse é o verdadeiro segredo da felicidade e da prosperidade real da mente e do corpo. O ser humano, quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele almeja, mais ele busca, mais ele corre atrás das riquezas. E nós deveríamos, como cristãos, olhar de uma forma diferente. Tudo aquilo que nós temos, nós precisamos entender que vem de Deus. É Deus que nos dá vida, Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá dons, talentos, habilidades para conseguir os recursos que temos. Então, a primeira coisa, nós precisamos ser gratos a Deus. Gratos e reconhecer que tudo vem do Senhor. Segundo, nós não temos que correr que nem loucos atrás de recursos, atrás de bens materiais. E os recursos que Deus nos dá, a riqueza que Deus nos dá, é ajudar as pessoas, é poder, de alguma forma, colaborar para a pregação do Evangelho e também para atender às necessidades de cada pessoa. E aí, então, a meditação termina com o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 17. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Olha que texto extraordinário da palavra de Deus, né? Como nós devemos agir quando temos recursos. Nós não podemos ser orgulhosos, não podemos colocar a nossa esperança na riqueza, né? Não podemos depositar toda a nossa fé nos recursos, mas tudo que temos, tudo que somos, nós devemos confiar nas mãos de Deus. É isso que faz a diferença. Você tem confiado sua vida nas mãos de Deus? Ou você tem colocado a sua fé, a sua esperança nos recursos que você tem? É algo para pensarmos e refletirmos. Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida, né? E de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É isso que nós devemos colocar em prática na nossa vida. Chegou o nosso momento especial de oração, a oração do dia, o momento de abrir o coração ao nosso bom Deus. Vamos juntos, neste momento, orar e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida. Te agradecemos pelo teu cuidado, por tua proteção. E agora, Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada cristã a reconhecer, Pai, que tudo vem do Senhor. Se hoje temos recursos, que nós não venhamos nos orgulhar disso, mas que nós devemos usar esses recursos da maneira certa, da maneira que agrade ao Senhor. E nós queremos neste momento, ó Deus, interceder pelos pedidos de oração. A Karine Nascimento, ela agradece, Senhor Deus, pelas orações que estão sendo feitas por sua família, e ela pede que continuemos orando por seu esposo Ronaldo, para que Jesus transforme o coração dele. Ela pede também por seu filho Gabriel, por seus pais Roberto e Fátima. Ela pede que oremos por ela também, para que Deus a cure do transtorno da ansiedade. Senhor Deus, toma esses pedidos em tuas bondosas mãos, que o Espírito Santo continue trabalhando na vida da família da Karine. Senhor Deus, a Lúcia Regina, ela pede que oremos para que Deus dê a ela sabedoria, humildade e capacidade para tomar decisões. A Janice, ela pede oração por seu irmão Paulo, e nós queremos entregá-lo em tuas bondosas mãos, pedir que o Senhor atue poderosamente na vida dele. A Elba, ela pede oração por todos os que estão aqui acompanhando a meditação e também, de modo muito especial, por sua saúde. Que o Senhor cuide dela, que o Senhor seja o médico dos médicos. A Marisete Bispo, ela pede oração por sua família, por sua vida espiritual. Ela agradece também pelo batismo das suas filhas e também do seu genro. Que o Senhor continue abençoando essa família. A Rosinete Vilela pede oração pelo Wanderson Vilela e nós o colocamos em tuas bondosas mãos. A Lucilene Soares, ela pede oração pelo Ezequiel
para que ele volte para os caminhos do Senhor. Deus eterno, obrigado porque o Senhor sempre ouve as nossas súplicas. Ajude-nos a confiar cada vez mais nas tuas promessas, a depender do Senhor todos os dias da nossa vida. Nos dê um dia feliz ao sairmos para o nosso trabalho, para a nossa escola, para os nossos afazeres. Que o Senhor vá à frente da nossa vida, conduzindo cada detalhe de acordo com a tua santa e bendita vontade. Nos dê um dia na tua companhia, nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos na presença de Deus todos os dias, não é mesmo? Que bom que você está aqui, que bom que todos os dias temos a oportunidade de meditar juntos na palavra de Deus, de orar e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Lembrando você que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui abaixo, tá bom? Que nós vamos orar, nós vamos interceder pelo seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos, com a sua família, com o pessoal da sua igreja, para que mais e mais pessoas possam participar conosco aqui todos os dias, tá bom? Lembrando você que se você também quiser deixar aqui nos comentários de onde você nos acompanha, a sua cidade, o horário que você costuma ouvir a meditação, deixa aqui embaixo nos comentários também, para a gente poder saber de onde você tem nos acompanhado, tá bom? Que Deus abençoe muito você, a sua família, um forte abraço e nós temos um encontro marcado amanhã. Até lá!